Hoje o Opinião Pernambuco Especial Eleições dá início a uma série de sabatinas com candidatos e candidatas ao governo do estado e ao Senado. Nosso primeiro entrevistado será Ivan Moraes, jornalista e ex-vereador do Recife, que agora concorre ao governo pela coligação Frente Pernambuco de Luta, composta pelo PSOL, Rede e PCB. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. De volta com a Opinião Pernambuco Especial Eleições, recebemos hoje Ivan Moraes, candidato ao governo do estado pela coligação Frente Pernambuco de Luta, composta pelo PSOL, Rede e PCB. Ivan, seja muito bem-vindo aqui à Opinião Pernambuco, prazer te receber, candidato. Eu queria começar falando um pouco sobre esse cenário político que a gente vive hoje, né? A gente está num cenário em que existe uma eleição muito polarizada, tanto no âmbito nacional quanto estadual, com dois nomes ali disputando, né? Lula e Flávio Bolsonaro, Raquel e João Campos. Como é que a sua candidatura se encaixa aí nesse cenário político? Ariana, primeiro, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar dando início a essa sabatina, essa série de sabatinas, aqui no Núcleo de Rádio e TV Universitárias, uma casa que eu conheço muito bem, né? Fui estagiário aqui, primeiro com Curta Pernambuco, depois participei do Sopa Diário muitas vezes, junto com o Roger. Enfim, nesse Opinião Pernambuco estive tantas vezes, então é muito alegre começar e ser o primeiro a ser entrevistado por vocês, entendendo a importância da TV pública, entendendo a importância do direito à comunicação que se expressa também nessa casa. Uma casa que nem sempre tem o cuidado que merece, mas que continua sendo fundamental. Durante tanto tempo, o Opinião Pernambuco foi e é um dos raros programas de debate na TV pernambucana e brasileira, e longa vida para a TV Pernambuco. Veja, Ariana, primeiro é preciso que a gente entenda que a polarização que acontece nacional, ela é diferente da polarização, ou que eu estou chamando da implosão, que acontece com a política aqui em Pernambuco. Veja, nacionalmente, o que é que está em disputa? Existe um projeto democrático, republicano, de frente ampla, que vai do centro até a esquerda, que é capitaneado pelo presidente Lula. E do outro lado dessa tal polarização está a extrema-direita, o fascismo, ou seja, é quem quer acabar com direitos humanos, quem quer acabar com o Estado. Então, nacionalmente, para a gente está muito dado, né? É óbvio que todo o campo democrático vai votar no presidente Lula e vai fazer campanha para o presidente Lula, né? Contra a não política, contra o fascismo. Isso, não há nenhuma questão sobre isso. Entendo até que em Pernambuco, a maior parte dos candidatos, talvez até todas as candidaturas que estão postas, vão votar no presidente Lula. Então eu entendo que em Pernambuco a gente tem um cenário diferente, inclusive diferente de boa parte dos estados brasileiros. Aqui em Pernambuco, essa polarização, ou essa falsa polarização, ela se dá a partir de sujeitos políticos que vêm do mesmo lugar, que são herdeiros de velhas políticas, que são herdeiros de velhas famílias da política. Quando você pega o ex-prefeito da capital e a atual governadora, e vai procurar as diferenças reais, a não ser a diferença, tirando a diferença entre que os dois querem o mesmo espaço de poder, as diferenças políticas reais são muito pequenas. Você vê tanto o João quanto o Raquel aplaudem a chegada de uma escola de sargentos que vai desmatar 100 hectares de Mata Atlântica. Tanto o João quanto o Raquel aplicam políticas de privatização do que é público, coisa que a gente não defende. Então, tanto o João quanto o Raquel tem seus chamados gabinetes do ódio, que são grupos de perfis e blogs que servem única e exclusivamente para atacar o adversário e muitas vezes os dois atacando com coisas reais. Então, se do lado tem o fura-fila, do outro lado tem cair teto de hospital e de escola, enfim, são coisas que o pernambucano, a pernambucana já está quase que acostumada a lidar diariamente. Então, acho que nesse cenário que se apresenta, a gente não tem nenhuma dúvida que todo o campo democrático se une na eleição do presidente Lula, que é uma eleição imprescindível para a manutenção da nossa conquista de uma democracia que a gente precisa construir. A gente não está satisfeito apenas com essa democracia, a gente quer melhorar a democracia, mas em Pernambuco a gente não precisa ter medo. Em Pernambuco a gente não precisa escolher entre 6 e meia dúzia. Em Pernambuco a gente entende que os dois projetos políticos que hoje disputam o poder, eles não são diferentes enquanto projetos políticos. Eles são muito semelhantes. Eles estão longe de ser o que há de pior da nossa política, porque apareceu coisa muito pior do que eles, mas estão muito, mas muito longe
de serem o que nós desejamos que a política seja. E aí, nessa conjuntura, a nossa candidatura ela é não apenas importante, mas ela é fundamental, não apenas para que a gente possa ter chance de debater o Pernambuco que a gente quer, o chamado Pernambuco do Bem Viver, mas também para aglutinar um novo campo de esquerda progressista, democrática, que precisa se fortalecer aqui no nosso estado. Continuando um pouco nesse assunto da sua candidatura, né? Poucos dias antes do início da campanha, surgiram rumores que também foram confirmados por você, que estava havendo ali uma movimentação do PSB, partido do candidato João Campos, para que sua candidatura fosse retirada. Por que você acha que houve esse tipo de tentativa? Essa é uma excelente pergunta. E não foram rumores, não. A gente chama isso de violência política. Tem gente que chama de política tradicional, tem gente que chama de política real. Mas isso é, de fato, violência política. O PSOL é um partido maduro, o PSOL é um partido que entende que nas circunstâncias que a gente vive hoje, ainda que a gente lute por muito mais do que a democracia formal que está estabelecida, a gente entende que é imprescindível formar alianças onde é necessário para garantir a eleição do presidente Lula e para afastar a extrema-direita. E nós construímos alianças em todo o país, muitas dessas alianças com o próprio PSB. Agora, isso é diferente de, na véspera de um processo de eleição, na véspera das convenções, você ser pressionado, ser chantageado, ser ameaçado em se desfazerem acordos prévios pela manutenção ou pela desistência de uma candidatura legítima. Então a gente repudia isso que aconteceu, não foram boatos, não foram rumores, foi muito real, foi mais real do que a gente gostaria que fosse, mas o importante é que a gente deixe isso para trás. Eu acho que a nossa candidatura está firme, está fortalecida, principalmente a partir do processo de resistência que juntou todo mundo da sociedade civil, que já me empurrava para o processo da política, e eu acho que agora a gente tem a oportunidade de falar do que a gente quer mesmo para Pernambuco. Né? É curioso, eu entrei na política, gente, Ariana e vocês que estão me assistindo, a gente está aqui numa grande mesa, né? Eu entrei na política dos partidos depois de 20 anos de militância na sociedade civil. Eu entrei na política dos partidos porque eu estou de saco cheio, eu estou abusado, eu estou enojado com a forma com que a política tradicional existe e se comporta. Eu acho que a maioria da população não aguenta mais esse papo de político. A maioria da população enxerga o período eleitoral muitas vezes como uma oportunidade de fazer um bico segurando bandeira, né, juntando gente. Eu acho que a nossa entrada na política, a nossa permanência na política e esta nossa candidatura serve para dizer que política pode ser diferente. Política não precisa ser esse negócio violento, não precisa ser esse negócio esquisito, que é resolvido nos bastidores, que é resolvido a partir de acordos e ameaças. Eu acho que a política precisa ser ampla, precisa ser generosa, e acho que a minha candidatura vem também para dizer isso. Antes de a gente entrar no plano de governo, você falar um pouquinho. Minha última pergunta é sobre a sua candidatura, né? Você e João Campos se colocam como candidatos que apoiam a reeleição do presidente Lula, mas oficialmente hoje Lula apoia a candidatura do PSB. Isso não lhe prejudica nessa corrida eleitoral? Veja, Arena, se eu fosse um político tradicional que faz conta apenas para disputar espaço de poder, que só dá apoio quando recebe apoio, né, que só faz com que uma coisa aconteça se receber algo em troca, se eu fosse esse tipo de político, eu realmente ia dizer, poxa, estou sendo prejudicado, porque Lula fez um acordo com o João e eu estou aqui levantando a bandeira de Lula. Mas eu não sou esse cara, e o PSOL não é esse partido. Né? A gente é um grupo que entende que a reeleição do presidente Lula é vital para a manutenção do nosso caminho rumo à nossa democracia. Então eu não vou condicionar o meu apoio a Lula por um toma lá da cá ridículo. E nem vou ameaçar a necessária reeleição do presidente Lula por questões menores. Eu acho muito fraco, eu acho muito pobre você se outorgar, ser o único ungido do presidente e não entender que nesse momento histórico que a gente vive, é importante que a gente some mais apoios e não que a gente reparta os apoios. Então, eu acho desinteligente qualquer pessoa que compreenda que só existe um sujeito que é o dono do palanque de Lula. Eu acredito que a gente precisa ser amplo. Eu acho que a gente precisa, inclusive dou esse recado para a Raquel Lira, dou esse recado para o camarada João Campos, né, que a gente esqueça esse negócio de estar repartindo Pernambuco, que a gente entenda que Pernambuco, como um estado que capitaneia a democracia, precisa estar unido sobre a reeleição do presidente Lula. Os nossos problemas reais, a gente precisa resolver aqui. Então, todo mundo estando com Lula, vamos discutir o que tem de diferente entre nós, vamos discutir que há duas candidaturas de centro e uma candidatura de esquerda debatendo como é que Pernambuco poderia ser, vamos entender o que é que cada um e cada uma
tem de melhor em seu programa e vamos fazer com que essas nossas propostas, dos 3 pré-candidatos, agora candidatos, possam ser consolidadas num plano que vai fazer Pernambuco andar no caminho certo. Eu acho que essa politiquinha, esse negócio de eu vou te dar apoio se tu me der, fulano não me deu apoio, então não vou apoiar, eu acho que isso não cabe nesse tempo histórico que a gente vive. Nesse tempo histórico que a gente vive, é a união pela reeleição do presidente Lula e muita luta rumo a uma democracia que a gente ainda precisa construir com o bem viver garantido para todo mundo. Candidato, no seu plano de governo, o senhor propõe, né, a tarifa zero para o transporte metropolitano e intermunicipal. Como é que o senhor pretende colocar isso em prática caso eleito? Rapaz, isso é tão fácil que às vezes assusta. A tarifa zero é uma realidade hoje em centenas de lugares no mundo todo. Alguns pequenos países já implementaram a tarifa zero em todo o seu transporte coletivo. Alguns outros estados já estão fazendo, algumas outras cidades. No Brasil mesmo, tem centenas de municípios que já têm tarifa zero. E eu vou dizer como é que dá para fazer aqui em Pernambuco, a partir de uma fórmula. Há outras. Eu vou falar uma conta de padaria que eu já fiz. Então, veja, o sistema de transporte rodoviário na região metropolitana do Recife custa um pouco mais de 1 bilhão por ano. 1 bi. Caruaru menos. Caruaru não chega a 200 milhões por ano. Petrolina, menos ainda. Se a gente cria um fundo estadual do transporte metropolitano e começa esse fundo a partir de contribuições das empresas que têm a partir de 10 funcionários registrados, que existem em Pernambuco, as empresas menores com uma taxação menor por funcionário, as empresas maiores que têm centenas de funcionários, eu estou falando de gente muito rica, viu? Não é você que tem um salão de beleza que emprega 3 pessoas, não é você que tem uma barraca de praia que emprega outras 5, não é você que é dono de uma padaria pequena do seu bairro que emprega 8, 7 pessoas. Eu estou falando de empresários grandes que têm centenas de funcionários e que vão pagar uma taxa por funcionário e vai deixar de pagar o Vale Transporte, que você que é trabalhador, trabalhadora seletista, já paga até 6% do seu salário. Então, eu estou querendo transformar essas taxinhas numa taxa que vai ser colocada num fundo estadual do transporte metropolitano, em que quem é menor paga menos, quem é maior paga mais. Se a gente faz com que todas as empresas que existem no estado de Pernambuco contribuam, a gente já consegue pagar o sistema rodoviário no Recife, em Caruaru e em Petrolina. Mas eu vou adicionar outro elemento, porque eu entendo que quando você coloca a tarifa zero, a principal consequência imediata é o aumento da demanda. Então, mais gente vai pegar ônibus. O que é que a gente pode fazer? Primeiro, a empresa hoje, e nem falei para vocês, que o Estado hoje já bota 400 milhões por ano nas empresas. Eu vou tirar esses 400, então, eu vou economizar dinheiro do Estado e vou garantir tarifa zero. O que é que vai acontecer? Vai aumentar a demanda. Mais gente vai pegar ônibus se o ônibus for de graça, porque muita gente não pega porque não consegue pagar a tarifa. Ok, mas a gente vai diminuir o custo, porque parte importante do custo do transporte metropolitano é o custo da cobrança, é o custo dos totens do VEM, é o custo que as empresas precisam ter com segurança para poder o dinheiro circular de um canto para o outro. Esse custo vai acabar, ele não vai existir mais. Quando a gente renovar a frota, porque o Estado precisa renovar a frota, e colocar ônibus elétricos ou ônibus que se abasteçam com biocombustível, que a gente vai gerar a partir do programa de lixo zero, o custo reduz mais ainda. Então eu trabalho com um círculo virtuoso, sem falar que o próprio presidente Lula já está estudando um plano de contribuições federais para que haja tarifa zero, principalmente nas capitais, mas no Brasil inteiro. Então, acho que a gente vive no mundo inteiro o momento da tarifa zero. A gente vive no mundo inteiro o momento em que transporte coletivo está sendo tratado como direito. E Pernambuco não pode ficar para trás. Candidato, ainda falando sobre mobilidade, né? No seu plano de governo, o senhor não cita em nenhum momento requalificação, fala de rodovias, né? Essas rodovias grandes que são um gargalo, né? PS60, 232. O senhor fala mais sobre pavimentar vias vicinais. Isso. Essas rodovias não estão no seu plano, assim, caso eleito? Pernambuco todo está no meu plano, caso eleito. Agora, Sempre, Pernambuco né? tem prioridades. Eu acho que a gente precisa trabalhar prioridades. Então, quando se fala, por exemplo, de transporte metropolitano, né, muita gente quer abrir rua, né, vamos destruir essas casas para passar mais uma rua, né, vamos meter asfalto. Mas veja bem, se você vê, eu sou jornalista, né? Então eu me abraço muito com dados e me abraço com a ciência. O que é que a ciência diz do transporte metropolitano? Hoje, as vias são utilizadas 80% com quem dirige carro. Os carros são prioridade
quando se faz o mapa do transporte rodoviário nas metrópoles de Pernambuco. Então, tudo é feito para carro. 80% das vias é ocupada por carro. Numa média de 1,2, 1,3 pessoa por carro. Aproximadamente 20% da população possui carro. Então, veja, está esquisito. Porque você tem a grande maioria da população confinadas no transporte público, que tem menos espaço nas vias, enquanto os carros estão ocupando o maior espaço. Isso também vale para as estradas. Então, para a gente não é prioridade garantir infraestrutura para carro. Para a gente, do ponto de vista da mobilidade, a prioridade é acabar com as mortes no trânsito. Né? Em Pernambuco, são milhares de pessoas mortas todos os anos por conta de acidentes de trânsito que poderiam ser evitados. Então, o foco no transporte coletivo é imprescindível para a gente diminuir esses acidentes. A gente entende que carro causa acidente, a gente entende que moto dá origem a muito mais acidente, então a prioridade da gente é reduzir, ter no horizonte 0 mortes no trânsito. E do ponto de vista da pavimentação de vias intermunicipais, interestaduais, qual é a necessidade primária que eu tenho visto nas minhas andanças? Eu ando muito. Esse ano eu já fui de cabo a rabo em Pernambuco, com o programa Pé na Rua, que passava aqui nessa TV universitária. Eu visitei mais de 100 municípios, compreendendo qual era a vida das pessoas que lutavam por direitos. Então, o que é que eu percebi esse ano? Visitando comunidades indígenas, visitando comunidades quilombolas, visitando assentamentos rurais. A prioridade, se for para meter asfalto na terra, a prioridade absoluta é garantir que pessoas que vivem em comunidades rurais possam ter acesso à saúde. Possam ir mais rápido para o hospital, para o posto de saúde, quando precisarem de atendimento, que não é possível hoje na saúde, na atenção básica, que deveria chegar no próprio território. É fazer com que as pessoas que estão em assentamentos da reforma agrária possam ir à feira na região central da sua cidade com mais facilidade, sem perder tanto produto. Então, a prioridade vai ser sempre quem tem menos. Eu trabalho na lógica da equidade. Enfim, mas naturalmente, fazer pavimentação de vias, de rodovias, isso é tarefa de qualquer governante. E a gente vai entender que isso vai ser necessário. Mas não vai ser a nossa maior prioridade. A maior prioridade é cuidar de quem está ainda atrasado no direito de ir e vir. No tópico da economia, candidato, o senhor fala muito sobre micro e pequenas empresas, trabalhadores autônomos, fala muito também sobre trabalhadores da agricultura familiar. O senhor não fala tanto sobre grandes empresas. Hoje tem grandes empresas aqui em Pernambuco. Qual é a sua proposta também para esse setor, esse segmento? Eu falo também da economia digital, que é também muito importante. Veja, eu entendo que as grandes empresas são importantes. Assim como eu também entendo que, historicamente, tanto o partido do ex-prefeito da capital, quanto o partido e o grupo político da atual governadora, que no frigir dos ovos é a mesma patota, né? Às vezes está com um lado, às vezes está com o outro. Você olha para a chapa de Raquel, majoritária, e vê que muitos integrantes ali poderiam estar na outra chapa. Você olha para a chapa de João e você vê que as pessoas ali também poderiam estar na outra chapa. E não seria estranho na política. Então é uma galera, é uma rapaziada que há décadas se revezam no poder. E qual é o manual que todos eles leram e todos eles executam? Guerra fiscal. Então vamos ceder imposto, vamos dar terreno, vamos dar tudo que as grandes empresas quiserem, do jeito que for, porque a prioridade da gente é competir com Paraíba, é competir com Ceará, é competir com a Bahia. Então vamos competir entre nós, vê mesmo, vamos competir entre nós, usando o recurso público de isenção fiscal para que empresas venham de qualquer jeito. Eu vou dar tudo que elas querem para elas virem. Eu não tenho certeza que esse é o melhor método. E a gente precisa avaliar. Pernambuco bota, a partir de incentivos fiscais em empresas, particularmente grandes empresas, aproximadamente 10 bilhões de reais por ano. E é curioso, porque quando eu vou falar das políticas que a gente quer realizar com recurso público, eu vou responder essa pergunta a campanha toda, eu já estou respondendo. Como é que você vai garantir o recurso? Mas o Estado é pobre. Mas ninguém pergunta como é que um Estado que tem uma execução orçamentária de apenas 70 bilhões de reais por ano concede incentivos para empresas no valor de 10 bilhões de reais. Então, para mim, tem alguma coisa aí que precisa ser investigada. E eu vou auditar esses 10 bilhões. Naturalmente, as empresas que têm recebido incentivos fiscais e que têm gerado bons empregos e trazido um bom desenvolvimento em comum acordo com a necessidade de cuidar do meio ambiente,
Ótimo, eu quero essas empresas. Agora, quero priorizar as empresas daqui, para que elas cresçam e se tornem essas empresas que vão ter prioridade no exercício do recurso público. Agora, Pernambuco, no tempo que a gente vive, assim, eu acho que a gente precisa encontrar o nosso desenvolvimento. Adianta muito pouco a gente pegar emprestada fórmulas prontas ou fórmulas que estão sendo executadas historicamente e que não dão resultado para a própria população. Você trabalhador. Pernambuco, velho. Ariana, e você que está me escutando. Pernambuco é vice-líder de desemprego no país. Para pessoas acima de 40 anos, que é o meu caso, a gente é líder. Não há nenhum estado do país que seja pior no emprego do que Pernambuco para pessoas acima de 40 anos. E aí, é assim, trazendo empresa de qualquer jeito que a gente resolve esse problema? Não é. A gente precisa investir no setor de serviços, a gente precisa investir cada vez mais no setor dos novos empregos que ainda vão surgir, e aí o mercado digital, o investimento na interiorização do porto digital é importante, a partir da formação, criar um grande programa para a formação tecnológica, para que a gente possa formar nossa juventude e nossas pessoas adultas para empregos que ainda nem existem, mas que se diz já que vão existir nos próximos 10 anos. Então é preciso que a gente alie a nossa necessidade de cuidar da caatinga, com a importância da gente criar empregos que vão cuidar da caatinga. É importante que a gente alie a nossa necessidade de matar a fome das pessoas a partir de cozinhas comunitárias, com a necessidade do investimento em assentamentos rurais que plantam comida. Sabe? Quem que está plantando comida? Quem planta comida é a agricultura familiar. O agronegócio não planta comida. E quem planta cana não planta comida. É importante a gente fazer uma economia, criar um modelo de desenvolvimento econômico que crie bons empregos. Não me interessa que haja uma massa de trabalhadores e trabalhadoras precarizadas que tenha que trabalhar 12, 14 horas por dia e no final do mês não recebe nem um salário mínimo. Não me interessa fomentar empregos que trabalham na escala 6x1 ou 7x0. Não me interessa isso. Interessa que Pernambuco seja um polo de atração de investimentos bons, de investimentos que vão fazer bem ao meio ambiente, de investimentos que vão fazer bem às nossas famílias, à nossa convivência social. Fora isso, empresa que vem para explorar a gente, empresa que vem para viver às custas do Estado, sem dar nada em contrapartida, sem dar nada em troca. Olha, eu respeito muito o livre empreendedor, mas esse livre empreendedor que não tem contrapartida social, ele não vai interessar para o meu governo. Candidato, a gente está chegando ao fim, mas antes de terminar, eu queria perguntar sobre cultura, né? Você defende aí um investimento em cultura perene. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas suas propostas. Até agradeço por essa pergunta, porque se você perguntar a qualquer pessoa em Pernambuco, e eu faço essa pergunta em todo canto que eu vou, eu entrevisto as pessoas na rua, como eu fazia no Pé na Rua, e eu pergunto, o que é que Pernambuco tem de melhor? 80% vai dizer cultura. É a nossa cultura, é o nosso povo. Então, eu não entendo como é que a cultura ela não está no centro, no motor do nosso desenvolvimento. Eu não entendo. Porque quando você vai analisar o orçamento público, você vê uma coisa. Primeiro, é que 5, 6% da nossa população realiza alguma atividade profissional que diz respeito à cadeia produtiva da cultura. Ou é artista, ou é produtor, ou é figurinista, ou pinta, ou trabalha de segurança para um evento da atividade cultural. Ou seja, 5, 6% do nosso povo atua na cadeia produtiva da cultura, que não recebe do Estado de Pernambuco em fomento mais de 100 e poucos milhões de reais por ano. E aí quando você vai ver, a concentração desse recurso é absurda. O governo Raquel Lira gastou, nos últimos 2 anos, 57 milhões de reais com show para 25 atrações artísticas. Está esquisito. Então eu proponho que a gente multiplique o valor e a gente espalhe o valor. Para o mestre de maracatu ter na sua cultura a sua profissão. Ele não tem que cortar cana para poder, no final de semana, ser mestre de maracatu. Para que a mestra da ciranda não precise ser empregada doméstica, para que ela possa ser mestra da ciranda. E a gente patrocinando com recurso público esses brinquedos da cultura popular espalhados pelo Pernambuco inteiro, fazendo com que eles tenham uma contrapartida de devolver para a população uma atividade cultural na rua, trazendo segurança, trazendo impacto econômico no território, trazendo valorização da nossa cultura, incentivando o turismo local e o turismo de fora, a gente vai fazer com que a gente floresça. Veja, eu falei de 5, 6% da população e de uma política que, juntando com o que vem do governo federal, não dá mais de 300 milhões de reais por ano. Enquanto isso, a cadeia produtiva da indústria automobilística, que é uma cadeia produtiva que tem recebido na casa do bilhão,
incentivos fiscais do nosso estado de Pernambuco, que ninguém pergunta de onde vem esse dinheiro, ela emprega quase 1% da nossa população. Aí, Ivan, você é contra a indústria automobilística? De forma alguma. Eu acho até que a indústria automobilística tem que ser revista, porque o carro, ele está, no mundo todo, ele está na berlinda, né? O carro movido a gasolina está na berlinda, causa muito impacto ambiental. Mas não quero nem falar nisso agora, acho que a gente ainda não está nesse ponto. Mas o que eu quero dizer é que o dinheiro público, ele precisa priorizar a criação de bons empregos e trabalho, e isso precisa acontecer no estado inteiro. A gente não pode criar poucos bons empregos e muitos empregos ruins. A gente não pode criar empregos, ou a gente não pode priorizar a criação de empregos que não vão empregar as pessoas que já vivem aqui, que estão preparadas para isso. Então eu entendo que, assim como se tem investido na casa do bilhão na indústria automobilística, que emprega quase 1% da nossa população, a gente precisa investir muito mais na cadeia produtiva da cultura, entendendo que isso não é gasto. Todo mundo do mercado privado, inclusive, os bancos, inclusive, que estudam o impacto da execução de recursos em políticas públicas de cultura, já dizem que o recurso volta em grandes quantidades para se transformar em política pública. Então, estou botando muita fé no mercado dos serviços, estou botando muita fé na agricultura familiar, estou botando muita fé na economia digital, estou botando muita fé no Plano Estadual da Cannabis e estou botando muita fé na robustecência, no fortalecimento, no motor do desenvolvimento que vai ser criado a partir de uma política cultural que vai levar Pernambuco para o seu lugar de destaque, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Candidato, 1 minuto para o senhor falar diretamente. Menina, já acabou a entrevista. Já acabou. Mas, rapaz... 1 minuto. Pode olhar para aquela câmera. Vou olhar para aquela câmera e dizer, gente, tudo bem? Preciso que vocês me ajudem. Vocês já estão entendendo que Pernambuco tem alternativa. Vocês talvez estejam, como eu, indignados, assim, chateados, abusados com a forma com que a política tem funcionado ao longo dessas últimas décadas. Tem muita gente que me encontra na rua e faz assim, que bom que você está candidato. Eu não sabia que você estava candidato, eu ia anular meu voto. Não anula teu voto. Não escolhe entre o menos ruim. É importante que o nosso campo, o campo democrático, o campo que busca mais direitos, compreenda que a gente tem uma alternativa real de uma candidatura que é diferente das iguais. Eu sou Ivan Moraes, me siga nas redes, eu estou no Instagram como Ivan Moraes PE, eu ainda estou no Twitter como Ivan Moraes Filho e conto muito com você, primeiro para me conhecer nossas propostas, que são muitas e naturalmente para se juntar à nossa mobilização. A gente não tem dinheiro como eles têm, a gente não pressiona os comissionados como eles pressionam, a gente não persegue servidores públicos como eles perseguem, mas a gente tem o melhor programa e com certeza a melhor candidatura. Obrigado. Candidato, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente na Opinião, abrir essa nossa série de sabatinas. Bom trabalho. Tamo juntos. Obrigado. O Opinião de hoje fica por aqui. Amanhã estaremos de volta, dessa vez recebendo o candidato ao governo do estado, Vitor Assis, do Partido da Causa Operária, o PCO. Até amanhã.